Então vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um CMcast, um podcast do Centro de Mediadores. Hoje nós temos um bate-papo muito legal, muito interessante sobre mediação e política, mas fica calmo, fica tranquilo e presta atenção no que a gente vai debater aqui. A gente tem convidados muito especiais. Vou começar apresentando a Adriana, que alguns de vocês já conhecem. A Adriana é professora, é mediadora, é consteladora, é advogada. A Adriana tem uma experiência na Câmara dos Deputados como assessora jurídica, no gabinete também do governador. E é interessante para a gente bater esse papo sobre política. Daniel Fagali, professor do Centro de Mediadores também, é escritor, pesquisador. Daniel Fagali é cientista político, escritor de artigos, de livros, é servidor público também na área do judiciário, né? E é uma satisfação tê-lo aqui pela primeira vez no nosso CMcast. Aqueles avisos iniciais para você dar aí o seu like, compartilhar esse podcast com mais alguém, se inscrever no canal se você não está inscrito e acompanhar tudo que a gente já postou e posta por aqui. Então, meus queridos, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Willy. Seja muito bem-vindo, muito Obrigado. Bom estar com você aqui. Você está muito bem hoje, Willy. Por que esses comentários? Não sei. Alguma coisa a ver com o último Acho podcast? Que tem uma luz brilhando em você hoje. Você que não está entendendo nada, você vai assistir aí um podcast sobre linguagens do amor, né? E eu quero falar da minha experiência também política, né? Eu tenho uma experiência de votar todos os anos. Todos os anos, não. Todos os anos, de 4 em 4 anos. Minha experiência é como eleitor apenas, né? Então hoje eu estou aqui mais como um ouvinte de vocês. Quero aprender muito com essa troca que nós teremos. Daniel Fagali, suas impressões iniciais? Muito bem. Primeiramente, aí um bom dia a todos, né? A todos os nossos alunos que estão assistindo, nossos amigos, todos os telespectadores, quem está aqui assistindo o CMcast pela primeira vez, né? Também é a minha primeira vez, então estamos juntos aí nessa jornada, nesse barco, né? Queria agradecer o convite do Willy para fazer essa participação aqui nesse podcast com esse tema, né? Tão propício, né? Tema tão atual, tema tão polêmico. Agradecer a Adriana por estar participando aqui com a gente também. Acho que esse tema promete, acho que o dia de hoje vai ser muito bacana aí para todos nós. Vamos lá. Legal demais. E aí, só deixando bem claro para todo mundo que a nossa ideia não é apontar o candidato que as pessoas devem votar, né? A gente não quer se posicionar, a gente não quer confusão, a gente quer uma reflexão. Eu acho que tem muito a ver com um podcast de uma faculdade, de um centro de ensino, a promoção de uma reflexão, né? Então, essa é a nossa ideia aqui. Então, acalmem os ânimos e escutem o que a gente tem a dizer e tem a propor aqui. E aí eu vou aproveitar o gancho do Willy, né? Que agradecer o convite do Daniel. Para quem não está acostumado a me ver falando sério, né? Então, falar um pouco mais sério. E aproveitando para pegar isso também, William, aqui a gente não está para falar de candidato, aqui a gente não está para falar de voto, aqui a gente está para falar de algumas ideias sobre política, algumas ideias sobre mediação, sobre como trazer isso para a política, né? E como isso é um projeto do Daniel, um projeto muito bacana, e são algumas considerações e vocês vão ver que tem vários momentos que, lógico, eu não vou falar tão sério, tá, William? Bacana. Eu não vou me negar. Sim. Vai ter um momento ou outro Vai ter um momento de Adriano. Tá certo. Faz parte. Então, Daniel, como você tem uma experiência lecionando, né, em mediação comunitária, mediação política também, sobretudo, quero te dar a oportunidade de dar esse pontapé inicial, né? O que a gente pode falar nesse âmbito da mediação e a mediação política? O que isso tudo tem a ver? Perfeito, Willy. Bom, vamos lá. A política é muito ampla, né? A política ela envolve vários assuntos, várias questões, e evidentemente que não dá para a gente falar sobre tudo num podcast só, né? Então, vamos selecionar aqui alguns temas, né, para a gente poder debater um pouco melhor sobre eles, trazer uma luz, um conhecimento melhor. E, se for o caso, depois a gente faz outros, né, se o pessoal gostar, né? Por isso que a gente já pede também para o pessoal se manifestar, né, deixar, né, as impressões e tudo, participar do chat. E se o pessoal gostar, a gente dá sequência aí esse tema de mediação e política, trazendo outros temas depois. Mas eu acho que, particularmente, né, hoje é muito oportuno, né, muito interessante a gente, obviamente, trazer a questão eleitoral pelo momento que nós estamos vivendo,
né? Mas sempre lembrando, pessoal, que quando a gente traz a visão da mediação para a política, o que a gente está buscando aqui é muito mais as semelhanças, né? E menos as diferenças entre as ideias que giram em torno da questão eleitoral, né? Como ele colocou muito bem, nós vamos falar sobre conceitos, nós vamos trazer alguns conceitos, muitas reflexões, né? Muitas reflexões, de forma até ajudar também, por que não, ao eleitor, ao cidadão, para que forme a sua convicção, mas sem jamais falar aqui sobre candidato A, candidato B, isso para a gente aqui não interessa, né? Não nos interessa. É interessante esse ponto que você tocou, professor, que é a gente, com o olhar da mediação, a gente vai pensar nas semelhanças e não nas diferenças. É interessante a gente pontuar sobre isso, porque hoje não há apenas diferenças, há polarizações gigantescas, né? Perfeito, Will. Muito bem colocado, né? Esse, inclusive, é um dos temas que, né, evidentemente, a gente não pode fugir num debate como esse, falando, né, do período eleitoral, né? Nós nos encontramos, né, numa situação de polarização política, de polarização eleitoral, como não antes visto na história do Brasil, ou pelo menos não vivida, pelo menos eu não vivi, né, um momento tão polarizado quanto esse, né? É evidente que nós tivemos uma eleição há 4 anos atrás, que já foi uma eleição muito polarizada, né, Adriana? Mas eu entendo que essa eleição de agora é uma continuação, né, daquele movimento que vinha há 4 anos atrás, mas que se intensificou. Assim como, né, nós que somos, em grande maioria aqui, mediadores ou, né, curiosos sobre mediação, a gente sabe que o conflito, né, quando não é adequadamente tratado, ele acaba, né, aumentando numa espiral, né, num movimento espiral. E é o que a gente percebe hoje em dia. E a coisa está polarizada a ponto assim, das pessoas levarem tudo a ferro e a fogo. Então, isso é muito importante a gente trazer aqui, né? Ilustrar, quer dizer, é aquela história, famílias brigando. Estamos vendo um repeteco do que aconteceu há 4 anos atrás, mas talvez um pouco mais, de uma forma um pouco mais... Com intensidade maior, intensidade, né? maior, Tem exatamente. experimentado isso também, Adriano? Na tua casa alguém está brigando por política, na tua família, teus amigos? Olha, eu não brigo muito por isso. Acho que todo mundo sabe muito minha posição. Então, eu acho que o que é mais interessante em tudo isso, como o Daniel falou, na mediação, e aí eu trago para mim, é você saber respeitar a opinião do outro. Uhum. Então, você tem as suas convicções, o outro tem as suas convicções, mas aqui, o que eu acho mais interessante na proposta do Daniel, em questão à polarização, é que foi uma visão não do momento, né? Daniel, nós conversamos um pouco antes, ele trouxe uma história que eu achei bem interessante. É um livro, né, Daniel? Isso, é verdade. Que eu achei bem interessante e que dá uma nova ilustração dessa polarização. Que o porquê de uma polarização e que não é uma polarização política, tá? Então, assim, não interessa A e B. Eu vou pedir pro Daniel contar a história, porque eu achei muito legal a história que ele contou. Fiquei curioso também. Essa história, pessoal, é uma história bacana mesmo, que assim, eu acho que explica, né, um pouco, traz luz, né? Traz entendimento para o que está acontecendo nesse momento agora, né? E essa história que a Adriana falou, que nós conversamos, ela foi contada por um mediador de Harvard, tem um mediador muito, muito famoso de Harvard, que é o Daniel Shapiro, né? Daniel Shapiro já comandou o projeto de negociação de Harvard, né, o programa de negociação de Harvard, durante um tempo. E ele traz, né, por meio de um livro dele, essa experiência que ele viveu quando ele coordenou uma das rodadas de Davos, né, do encontro do Fórum Econômico Mundial na Suíça, né, de Davos. Estava ele lá, né, junto com aqueles líderes mundiais todos, né? E aí ele resolveu fazer uma dinâmica entre esses líderes para testar uma teoria dele, né? Que seria uma teoria da dificuldade de se mediar questões que estão intrinsecamente ligadas à identidade, particularmente identidade de grupo, né? Então, o que Daniel Shapiro fez? Chamou todos aqueles líderes, dividiu em grupos, né? Em 10 grupos, 10 tribos,
misturou pessoas que não se conheciam, que não tinham um relacionamento anterior, e ele distribuiu um questionário igual para todos, né? E nesse questionário ele tratava de temas mundiais, por exemplo, questões ambientais, questões de comércio exterior, questões de guerra, de segurança alimentar, enfim, grandes temas, né, que são tratados mundialmente, né? E, muito bem, aí Daniel disse para os líderes, né, que estavam ali participando, vocês terão 30 minutos, terão meia hora para responder esse questionário, conversando entre vocês, e ao responder esse questionário, vocês vão estar criando uma identidade para cada uma dessas tribos de vocês, né? Então, cada tribo se reuniu, deu um nome para cada tribo, começou a responder o questionário de forma a criar essa identidade, né? O que a tribo pensa sobre esses grandes temas mundiais. Em meia hora, todos responderam, né? Acabou esse momento da dinâmica e foi quando teve uma encenação e entrou um ET, um extraterrestre na sala, fazendo muito barulho e dizendo para os líderes o seguinte, que a partir de agora eles teriam mais meia hora para pegar essas 10 tribos e juntarem numa tribo só, né? Então eles teriam meia hora para fazer isso e caso não fizessem, o ET iria destruir o mundo, né? Muito bem. E aí eu deixo aqui para vocês a pergunta. Vocês acham qual foi o resultado dessa dinâmica? E aí, William, eu já sei o resultado. O que você acha? Acho que deu ruim, né? Evidentemente. Eu acho que o mundo foi destruído. O mundo foi destruído, por incrível que pareça, né? Por quê? Porque os líderes, os grandes líderes mundiais, pessoas extremamente racionais, né? Acostumadas a decidir, a tomar decisões, a negociar, né? Grandes negociadores, não conseguiram quebrar uma identidade artificial que eles construíram em meia hora ali, junto com os seus respectivos grupos, né? Em meia hora, eles, na dinâmica, eles fizeram uma tribo, um grupo, alguns líderes. Os primeiros grupos foram feitos vários grupos. E depois ele quis que todos esses grupos se unissem para formar uma comunidade, uma tribo única, né? E o Daniel trouxe que ele fez esse experimento várias vezes, né? Exatamente. Em todas as vezes o mundo acabou. Eles ficaram fechados no seu grupo. Exatamente. No seu grupo. Então é interessante, né? É interessante vocês verem como é que funciona essa questão da identidade do grupo, né? E por isso que a gente traz esse momento. Porque a partir do momento que você cria essa identidade, né? Essa forma do grupo pensar, quando você fecha essa ideia de grupo, você muda, né, o patamar de uma forma, digamos assim, de um pensamento crítico, um pensamento racional para tomar escolhas, para um pensamento mais emocional, né? Um pensamento ligado realmente àquela questão, é o meu grupo, é a minha sobrevivência, eles acabam levando até a nível de sobrevivência. E interessante é que todas as tribos acabaram, né? Porque o mundo acabou. Mas nem isso, né? Nem essa ideia, essa perspectiva de que o mundo iria acabar foi suficiente para quebrar essa questão da identidade de grupo. Uma identidade criada em meia hora. E o que a gente conversou sobre isso foi o que leva a essa criação do grupo? A sua identidade coletiva ou a sua identidade individual? Que aí nós traduzimos na identidade racional e na identidade emocional. Quando nós conversamos antes, eu pensei, a identidade coletiva, para mim, é a identidade racional. E a individual, a emocional. Porque quando eu penso racionalmente, eu penso no bem da coletividade. Eu penso bem no outro. Eu penso no que nós todos vamos usufruir de melhor. E quando eu penso no emocional, eu penso em mim. O que me interessa, o que vai me fazer bem. E aí a gente trouxe a questão da polarização para isso. Se a sua identidade está coletiva ou está individual. Se você vai acabar com o mundo, né? Porque assim, quando você une uma tribo pequena, será que você vai para a emoção ou você vai para o racional? Porque quando tentou juntar a tribo grande, na visão adriana, tá? Você iria para o racional, mas você não conseguiu. Aí o Daniel trouxe essa história que eu achei muito interessante. Interessante pensar que quando a gente fala de grupo, a gente está falando de diversos tipos de grupos existentes hoje, né? Então, é como se a galera da academia formasse um grupo. Não sei, não faço parte.
Tem um grupo. Você faz parte de qual grupo hoje? Da academia eu também não faço parte. Não, no momento não estou fazendo dos parte baladeiros. Não, estou fazendo dos que dormem. Dos que dormem. Dos preguiçosos. Não, só dorme. Só dorme não mesmo. Quer dizer preguiça. Tá certo. Mas tem diversos grupos, então, existentes hoje, né? A gente pode falar que uma igreja é um grupo, né? Perfeito. Esse exemplo que eu dei, os crossfiteiros são um grupo, a galera que anda de bike junto é um grupo. E aí, quando eu começo a me relacionar com esse grupo, tenho muita vivência com esse grupo, parte do que é o grupo se torna parte de mim. Eu crio uma identidade nisso, é isso? Perfeito. E a ideia é bem essa mesmo, né? Você quer ver um exemplo ótimo que eu gosto de dar, né? A gente gosta de comentar, Adriano. É o seguinte, pensa na sua família, né? Aí eu faço essa pergunta para você, Willi, já fazendo a pergunta para os nossos ouvintes aqui. Quando eu sou uma pessoa de fora, falo mal da sua família, como é que você reage em relação a mim? Tá caçando confusão. Né? Mas você pode falar mal da sua família? Eu posso falar mal da minha família. Não tem problema nenhum. Eu posso falar mal. Não é bem assim. Exatamente. Eu posso falar mal. O interessante, William, é o seguinte, que, por exemplo, vamos supor aqui um caso, né, um exemplo aqui. Imagina que há 2 anos atrás eu ouvi você falando alguma coisa mal de algum parente seu, de alguma característica da sua família e tudo. Isso ficou na minha cabeça. Aí agora, 2 anos depois, eu repito o que você disse, né, exatamente com as suas próprias palavras, só que agora sou eu que estou dizendo. Você vai achar ruim do mesmo jeito. Vai achar ruim do mesmo jeito. Eu lembro a frase, eu não sei de quem é, mas fala algo tipo assim: toda família tem problemas, né? Toda família é assim. E aí alguém falou assim: família é tudo igual, mas a minha é sensacional. A gente defende a nossa família. Sim. E nessa defesa, a gente às vezes fala mal, mas é a gente falando mal. Quando alguém de fora fala mal, ainda que com razão, ainda que toda família tenha aquele membro da família que ele é um sacana, ele não presta, ele não é bem visto na festa. Só um problema. Vamos tá muito. Toda família tem um cunhado, né? Toda família tem aquela pessoa que é difícil, é um probleminha, mas é família. E você vai defender, é seu. Se alguém fala mal, arruma um problema. É verdade. Geralmente é assim. Se você não tiver um cunhado assim, talvez o problema seja você, né? Então vamos ter cuidado. Mas eu tenho alguns cunhados. Não, eu tenho bons cunhados. Não, e essa questão da identidade coletiva e individual é isso. Você vê esse grupo da sua família da forma que você vê e você defende porque é o seu pensamento individual. Sim. Porque é a sua individualidade. Se você for para um coletivo, vamos trazer o mesmo exemplo da família, se você for levar a sua família para um coletivo, talvez aquele seu cunhado, o problema realmente seja um problema. Né? Mas não, você está no seu interesse individual. Então, até onde você está levando para o coletivo aquele seu interesse, aquele seu pensamento, e até onde você está ficando na sua individualidade. Sim. Então, é essa questão dos grupos que o Daniel trouxe. Quando você tem um pensamento racional, o seu cunhado continua sendo problema na coletividade. Mas quando você tem um pensamento emocional, não. Eu defendo porque ele é do meu lado. Então é como se houvesse 2 formas de pensar. Às vezes eu estou no emocional, às vezes no racional. Exato. E às vezes um está destoando muito do outro. Né? Exatamente. E o grupo, e quando a gente fala de política, a gente está se posicionando com o grupo, é isso? Geralmente o que acontece? O que acontece, o que a gente percebe Qual muito grupo, hoje né? em dia, né, é que o seguinte, na política se espera, né, a política deveria ser um local de decisões racionais. Né? Por quê? Porque nós estamos, particularmente na questão eleitoral, né, nós estamos elegendo os nossos representantes. Né? Então a gente precisa olhar para o representante e pensar coisas do tipo, essa pessoa me representa? Né? Ou seja, ela defende valores que para mim são importantes. Eu vou tirar um pouco da pessoa. Eu vou falar, ela defende valores, ela defende projetos dela, né? que me contemplam. Né? Perfeito, né? exato. Né? Então, são operações racionais. Você faz comparações. Né? Qual candidato atende melhor as minhas expectativas, aquilo que eu quero. Né? Lembrando que a política ela vai se voltar, né, depois do período eleitoral para quê? Para a gestão pública,
né, para a administração dos nossos interesses, do que a gente chama de bens públicos, né, para a condução da política, a condução do nosso país, né, para a condução da nossa cidade, do nosso estado, enfim. Então, por tudo isso, a gente entende que a escolha deveria ser racional. Nesse né? pensamento coletivo. Exatamente. Sim. Né? Mas até que ponto eu levo para a escolha individual ou de um grupo menor? Né? Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar a sociedade americana, por exemplo, que é razoavelmente racionalizada. Né? Quando um candidato chega nas mídias, né, e diz, eu vou fazer tal coisa, a primeira coisa que o eleitor americano pergunta é o seguinte: quem vai pagar por isso? Porque ele tem plena consciência de que o dinheiro para fazer a coisa pública vem do bolso dele, vem da cobrança de impostos. Né? O dinheiro não nasce em árvore. Então, assim, isso é um tipo de comportamento racional na política. Além do quem vai pagar, como vai fazer, né? E como vai fazer. E como vai fazer. Exatamente. Né? Agora, quando você parte para essa questão do grupo, você muda, né? Você muda um pouco o enfoque. Né? Por quê? Porque o grupo, a identidade do grupo, e particularmente a identidade pessoal, como a Adriana colocou, né? O agir individual identificado com valores do grupo, ele acaba deixando de lado essa questão racional e acaba partindo mais para uma questão de autodefesa. Né? Então, tudo que se identifica com o grupo é bom, está dentro. Tudo que, de alguma forma, contradiz ou ataca o grupo é ruim, está fora. Então, você só faz esse movimento de inclusão e exclusão. Né? Fica um comportamento extremamente emotivo, emocional, e isso prejudica essa intenção racional da política. Né? Que deveria ser. Quando nós conversamos antes, Daniel veio com essas duas posições, né? Da inclusão e exclusão. Eu falei, Daniel, eu acho que tem 4 posições. Tem a posição A, tem a posição B, tem a posição contra A e a posição contra B. Acabam virando 2. Mas até onde o contra é uma posição mais racional do que uma posição A. Uhum. Até onde eu ser contra A, eu estou sendo mais racional do que eu ser a favor. E aí ele me falou, eu vou deixar ele defender, tá? Porque ele que defendeu isso. Eu achei super lógico, né? Porque assim, quando eu sou contra, eu sei criticar, eu sei observar melhor. Porque quando eu sou a favor, eu vou por emoção. Uhum. Eu acho que assim, numa situação de extrema polarização como essa que a gente está vivendo, a lógica um pouco que se inverte, né, Adriana? E a Adriana trouxe muito bem aqui. Na verdade, assim, você ser contra aquele candidato que você vai votar acaba sendo uma forma de você se proteger de você mesmo, das suas armadilhas mentais, de cair para a emoção e, digamos assim, boicotar esse pensamento crítico, esse pensamento racional que deveria ter na política. Então, curiosamente, nós estamos vivendo uma situação em que aquele candidato, né, aquele candidato que você vai votar sem gostar daquele candidato, acaba te transformando num eleitor mais racional do que aquele que simplesmente está votando porque gosta daquele candidato. Porque eu consigo criticar, eu consigo analisar projeto, eu consigo analisar como vai ser feito. Porque eu não estou indo pelo meu emocional, eu estou indo para esse coletivo racional. Eu acho que ele não vai fazer ou vai fazer tal coisa. Então, eu consigo analisar o que ele está colocando para fazer. Sim. Então, eu vou por um lado mais racional. Não tinha pensado nisso. Ele trouxe isso, eu acho que faz sentido do que as paixões, né? Aquelas coisas mais racionais. Então, aí nós identificamos. No final, vira 2 grupos. Mas quem está indo mais pelo esse lado racional? Entendeu? Pensando na coletividade. Sim, sim. Interessante. Quando eu vi parte dos esboços, eu li lá alguma coisa relacionada à crise de identidade. Perfeito. É o que a gente identifica hoje? É o que é identificável? É o que se põe, né? Porque assim, quando a gente pensa assim, gente, olha, acabamos de colocar aqui que a política deveria ser um campo do racional.
né? Então, quando a gente olha para a política e percebe que a política está caindo para o emocional por conta de uma questão de identidade, de formação de grupos, a primeira pergunta que a gente se faz é por que está errado? Né? O que está dando errado nessa história que a política não está ocupando aquele espaço da forma como ela deveria ocupar? Né? E aí, Willi, isso que você traz para a gente, da questão da crise de identidade. Nós vivemos uma crise de identidade nacional e uma crise de identidade, obviamente, política. Né? E qual é o problema disso? O problema é que é o seguinte, a identidade ela faz a gente perceber quem a gente é. Né? Seja enquanto indivíduo, seja enquanto grupo. Seja enquanto nação, que é um grande grupo. Né? Então, quando a gente se perde, se a gente se desconecta, a gente tem uma crise de identidade, a gente já não sabe mais quem a gente é. E isso é irracional, é emotivo. E aí o Daniel trouxe pelo lado da constelação. Acho que eu descobri mais ou menos por que eu estou aqui, né? Uhum. Ele veio pelo lado da constelação, que quando a gente procura aquela pessoa para se identificar, quem é que a gente está procurando? O que eu estou procurando naquela pessoa? O que falta, que pode estar faltando em mim, que eu estou procurando naquela pessoa que eu escolho como meu representante? Uhum. Daniel trouxe isso muito bem, né? Que o conceito de pátria veio de pai. Exatamente. São palavras que têm a mesma origem, né, etimológica, né? O professor Daniel é constelador também. Eu também sou constelador. Constelador também. Ele também. Também. Pois é, estamos juntos nessa jornada. Sim. Muito bem. E realmente, essa figura da pátria, né? Pátria vem de pater, paterno, paternalismo, pai. Né? E aí faz, evidentemente, a gente cair, enveredar para esse papel do pai, né? Na formação da sociedade. Né? Qual a importância do pai na formação da sociedade? Evidentemente, primeiro, dentro da família, né? É o seu papel primordial, e em todas as outras formas estendidas de família, né? Aí você vê a gestão de um bairro, de um condomínio, de uma igreja, de uma escola, mas que, né, traz esse modelo da família. Puxa esse modelo da família. Aproveitando que você falou que você também é constelador, qual a função do pai na família? Qual é a importância do pai para a constelação na família? Sim. A última vez que eu falei sobre a importância do pai, algumas mulheres ficaram um pouco assim preocupadas, porque eu dei muita ênfase no pai, né? Porque a proposta no dia era o pai. Então, a importância de ambos é fundamental. Uhum. Então, eu lembro até que quando eu falei sobre o pai, eu comecei falando da mulher. A mulher tem uma importância gigantesca. É a mulher que gera, é a mulher que dá a luz, é a mulher que carrega, é a mulher que alimenta. E tem muita mulher fazendo o papel do pai. Do pai também. Mas a ausência de um pai é muito prejudicial. A ausência de um pai que apresenta o mundo para uma criança. Uhum. A ausência de um pai marca na criança... marca a criança de uma forma que a criança às vezes não sabe como o mundo é, não sabe como ela vai quebrar a cara, não sabe como as coisas vão dar errado, e o pai vai chegar e trazer lições importantes. A ausência de um pai, segundo uma pesquisa, leva crianças a serem usuárias de drogas, leva crianças a serem delinquentes, leva crianças a terem problemas com a justiça. Essas crianças, nessa pesquisa, tinham uma mãe, mas não tinham um pai. E aí essas mães estão de parabéns, porque estão fazendo, às vezes, duas funções, mas a figura paterna é de uma importância gigantesca, né? Uhum. E aí, na tua fala, Daniel, uma curiosidade me veio. Quando a gente fala de pátria, e você associa a pátria à origem, né, de pater, de paternidade, é como se nós fôssemos filhos da nossa nação. Nós somos filhos do Brasil. Uhum. Mas aí o desajuste está quando eu não me enxergo filho do Brasil, mas filho de uma figura, de um político, é isso? Perfeito. Porque perfeito. a gente se identifica com aquilo. Exatamente. Sim. Novamente uma questão de identidade. Né? Willi, a sua fala aqui agora me trouxe muito essa questão. Qual a importância do pai na formação da identidade da criança? Né? Para que ela não se sinta perdida e não vá buscar subterfúgios como esse que você falou, de drogas e outras coisas mais. Sim. A falta de orientação, ela a princípio, uma falta de identidade. Sim. Né?
Então a gente percebe como é que está tudo conectado, como é que está tudo ligado, né? Quando a gente vai para a política, a gente percebe, então, essa crise, né? Como a gente, voltando a esse ponto, né? A gente percebe essa crise, a gente percebe que as pessoas elas estão procurando identidades, né? Em vez de estarem pensando racionalmente, escolhendo aquilo que é melhor para elas, né? E por meio dessas identidades elas defendem, levam tão a ferro e a fogo, né, que ultimamente, assim, andando nas ruas e conversando com colegas, conversando com pessoas diversas, eu tenho visto um grupo, por exemplo, dizer o seguinte: finalmente nós voltaremos a ser felizes, né? Eu vejo outro grupo também dizendo assim: se esse candidato voltar, eu vou sair do Brasil, né? E aí eu fico pensando, realmente, assim, por mais importante que seja um representante eleito seu, que vai conduzir a sua nação, não estou dizendo que não é importante, é muito importante, mas ele tem esse grau de importância que ele é capaz de determinar a sua felicidade, né? Ou determinar se você vai continuar morando no seu país ou vai mudar para o estrangeiro. Quer dizer, olha a que ponto chega essa questão da identidade de grupo e essa crise de identidade, né? Porque quando você chega a inverter valores, chega, né, a colocar esse candidato num papel que às vezes é mais importante que o seu marido, que a sua mulher, que os seus filhos, que o seu colega que você conhece há muitos anos. E aí, William, eu vou falar de filmes. Tava demorando. Chegou o momento. Adriana e seus Chegou o meu filmes. momento. Né? E eu vou falar de um filme que ninguém deu nada por ele. Um filme que todo mundo criticou, que não foi um filme bom, mas eu não vou trazer o personagem teoricamente principal do filme, que é o Thor, Amor e Trovão, que é o Thor novo. Thor novo. Você assistiu? Não vi ainda. Não? Sem spoilers, por favor. O Vitor já tá fazendo careta ali que não gostou do filme. Muita gente não gostou do filme e eu não vou falar do Thor, tá, Vitor? Eu vou falar do... Como era o nome do outro? Não, era do... Você sabe o nome do que matava os deuses? Meu Deus, mataram os deuses. Urano? Não. Sem spoilers. Vamos lá. Ele começava o filme com ele, fazendo uma jornada com a filha, e ele procurava um deus que ele acreditava. E a filha falecia. E ele enterrava a filha e continuava essa jornada até o deus. Quando ele chegava naquele deus, ele falava: eu fiz tudo por você, eu acreditei em você, eu dei minha família por você para chegar até você, porque eu sei que você vai me salvar. E ele falou: qual é o nome? Desculpa. Gor, né? Terceiro dos deuses. Isso. E ele, quando chegou no Deus, o Deus falou assim: tolo, eu não fiz nada por você e eu não vou fazer nada por você. E aí eu lembrei da história do ouro de tolo. Uhum. Tolo você. E ele matou aquele Deus. E ele: agora eu vou matar todos os deuses, porque os deuses não atendem às nossas expectativas. Então, até onde você faz tudo por aquela pessoa que você considera que vai te salvar, você abre mão da sua família, você abre mão dos seus amigos, você abre mão de tudo, porque você acha que ele vai te salvar. E ele simplesmente: tolo. Interessante, né? Gostou? Gostei, vou assistir. Tá vendo? Mas vê com essa olhar, esquece do Thor, que Sim. muita gente criticou. Mas é esse olhar. E ele virou o que o Daniel falou, ele virou o contrário. Por revolta com aquele Deus, então agora eu vou para o outro lado, né? E você totalmente contra aquilo. Porque eu fiz tudo por aquilo e não fez nada por mim. Sim. E no final ele viu: não era isso que ia me levar para onde eu queria. Uhum. Entendeu? Então, Legal. assim, nem aquela adoração nem ser tanto oposto. Sim. E aí ele pensou: o que vai resolver o meu problema? Interessante. Entendeu? E, cara, é meio irracional isso, né? A gente depositar nossa felicidade numa pessoa, num governante que vai ficar aí uns 4 anos e depois vai embora e ninguém nem se lembra. Quem ele é, quem ele era, o que ele fez. E então, uma das teses que a gente está levantando aqui é que essa crise de identidade que talvez alguns tenham influencia
está influenciando esse processo eleitoral atual que a gente está vivenciando, né? Com certeza. Na verdade, todos os processos eleitorais. É verdade. Mas eu nunca percebi um processo eleitoral como esse, tão polarizado e tão marcante. Mas assim. você pode perceber, o Daniel vai trazer essa questão histórica desse processo. Legal. Exato. Legal. Entendeu? O que acontece muito, Willy, a gente percebe é o seguinte, como a Adriana falou, é um fenômeno que não é de agora, né? É um fenômeno que ele é um fenômeno histórico, mas como é um fenômeno que ele é conflitivo, né? Porque ele tem a questão sistêmica, ele traz essa questão de coisas fora do seu lugar, né? Cadê o pai, etc. Né? Então, a gente percebe o seguinte, a mediação explica muito bem essa questão do conflito. O conflito, quanto mais o tempo vai passando e o conflito não se resolve, as suas causas não são, de alguma forma, trabalhadas, o que a gente percebe é que ele vai ficando cada vez mais evidente. Porque a função social, uma das funções do conflito é essa, é trazer evidência para aquilo que está oculto, né? Que está oculto, que está em oposição, que está em contradição, mas à medida que o conflito vai passando, ele vai deixando mais evidente aquela relação polarizada, aquela relação conflituosa. Então é o que a gente percebe. E aí você vê a semelhança com a mediação. Né? Porque o que a mediação faz? Ela traz o conflito de uma forma mais racional para a pessoa no presente, para ela ver o que ela realmente quer, o que ela sai daquele estado emocional e vem para o estado racional do que ela quer naquele momento e dali por diante como ela quer viver. Exato. O que ela quer trabalhar com aquilo. Uhum. Ela entende o que está acontecendo, né? E começa a dar nome às questões dela. Isso é importante. Porque quando você traz a consciência, aí você pode agir racionalmente. Quando você não traz para a consciência, aí o que está funcionando é o emocional. É o seu emocional. E quando nós estávamos falando do pai, que você falou aqui a questão dos 4 anos, a questão do pai pela constelação e a questão da prosperidade. Quando eu tenho uma questão emocional, vou falar de dinheiro agora, né? Não sei muito gerenciar não, mas... né? Quando eu vou pensar que eu só tenho 4 anos... você pensa naquela questão dos ganhadores da loteria, que ganham e perdem tudo. Quando eu vou ficar só aquele tempo, eu gasto tudo, porque eu não penso numa continuidade. Sim. Então, quando eu penso no emocional, eu penso só naquele tempo. Eu não penso numa continuidade. Porque se eu for pensar na continuidade, eu ganho 10, eu não gasto 10. Porque eu vou continuar vivendo. E eu vou continuar vivendo nesse país, eu continuo sendo filho da pátria. Né? Mesmo que eu não esteja mais no poder, outra pessoa vai estar e aquele meu programa precisa continuar. E eu preciso de dinheiro para aquele programa. Então, a partir do momento que nós pensamos racionalmente, nós conseguimos pensar para sempre. O que isso pode dar continuidade. Uhum. No emocional, eu vou pensar só naquele tempo. Legal. Entendeu? Porque o emocional é só reação. Uhum. Né? O racional não, ele planeja o futuro. Sim. Ele pensa no futuro. Qual o futuro que eu quero? Que não existe no presente, mas onde eu quero chegar. Né? E não é só, como muita gente fala, futuro para os meus filhos, é o meu futuro mesmo. Sim. É o meu futuro. Daqui a tanto tempo eu posso dar isso para os meus filhos, eu posso realizar isso. É nosso planejamento. Então, o racional faz esse planejamento. Uhum. Legal. Né? Eu sou muito emotiva. E qual a importância do pai, né? Fazendo esse papel? Nesse planejamento e no que eu busco. Sim. Né? A Adriana trouxe aqui essa questão do filme do Thor, né, que eu achei particularmente interessante, porque é uma forma de você explicar, na verdade, muitas verdades ocultas através dos mitos. Né? Os mitos explicam muita coisa. Engraçado que toda sociedade, por mais distante que ela seja uma da outra, ela sempre trabalhou com questões mitológicas, né? Com questões de mito, trazendo mitos. Né? Todos os povos de todas as regiões do globo, ela tem os seus mitos, porque o mito ele tem esse poder de explicar de uma forma lúdica, né? De uma forma... Eu tenho sempre uma imagem de alguém que eu quero idolatrar, alguém que vai ser meu salvador, alguém que vai trazer aquele benefício da minha vida, aquele que vai resolver todos os meus problemas, e eu não tenho responsabilidade.
Eu não tenho responsabilidade nenhuma, porque é ele que vai fazer. E quando a gente perde essa responsabilidade, em que ponto eu estou deixando o outro escolher por mim? Perfeito. Né? Em que ponto eu estou deixando o outro fazer por mim? Né? Mas eu vou resgatar um pouquinho a parte histórica. Vamos lá, né? Que o Daniel começou a falar. Por que a gente chegou a essa crise de identidade? Que aí eu achei particularmente... Não tem filme, Willy, Sim. mas... Pena. Quem tá talvez viajando nessa ideia de filme, é que sempre que a Adriana participa de um CMcast, ela pega o conceito e ela lembra de algum filme. Então não estranha essa ideia de filmes aqui não, tá, gente? Isso é da cabeça da Adriana, ela sempre percebe que a vida imita a arte. Ela vai lá, imita a vida. O arte imita a vida. E ela traz um filme para nossa reflexão. Ela, essa menina é muito doida, vive viajando. Vive vendo filme. E os filmes não deixam de ser mitos, Sim. né? Não, e os artísticas, filmes... lúdicas de explicar a realidade. A realidade, né? sim. E você pega vários filmes que às vezes você tá assistindo alguma coisa e fala assim... gente, se vocês começarem a olhar pelos olhares, assim, críticos, desenho, filme... gente, depois que fiz a Constelação, não dá pra assistir novela, não dá pra assistir muita coisa sem pensar muita coisa. Pelo olhar da Constelação, né? Não tem mais aquele filme bobo que você assiste. Fora as branquelas, não tem aquele filme bobo que você assiste mais. Só pra passar o tempo, né? Mas aí, nesse sentido, né, a gente acaba caindo, então, essa crise da identidade para a questão também, questão dos histórica, mitos, né? Questão histórica. Histórica do né? Brasil, na verdade. Do Brasil, né? E quando a gente pensa, por exemplo, num mito histórico, no mito da fundação do povo brasileiro, de como nós nos entendemos enquanto Brasil, enquanto povo brasileiro, né? A gente pode trazer um resgate aí dos três grandes maiores antropólogos brasileiros, né? Que é Sérgio Buarque de Holanda, né? Escreveu Raízes do Brasil. Nós temos o Gilberto Freire, que escreveu Casagrande e Senzala. Né? Nós temos o Roberto da Mata também, que escreveu aquele livro O que faz o Brasil, o Brasil. Todos os três, eles trazem, cada qual a sua forma, né? O mito da origem das três raças, né? Que todos nós reproduzimos isso no nosso conhecimento, está no nosso imaginário, que o brasileiro, a raça brasileira, o costume brasileiro formado a partir do índio, né, que é o elemento originário aqui, do português, que é o elemento europeu que veio para o Brasil, né, representando o elemento europeu, e o negro que veio trazido, né, na questão da escravidão, né, na época da escravidão. No Brasil houve uma fusão dessas três raças como nunca houve em nenhum outro lugar do mundo, né, com uma velocidade muito maior, e ela forjou isso que nós chamamos de raça brasileira, raça mestiça, né, o mulato, enfim, por aí vai, né? E aí, né, começa a entrar nisso que a Adriana está falando, desse resgate histórico de, gente, o que aconteceu nessa formação dessas três raças que todos nós fazemos parte, né? Todos nós somos, de alguma forma, descendentes de negro, de português e de índio, e talvez até de outras raças, porque tivemos outras ondas migratórias. Aí você vê as primeiras polarizações. Porque quando às vezes a gente pergunta para a pessoa, qual a sua origem? Aí ela fala portuguesa. Né? E aí, não, polarizando, fala para os negros, raça negra, fala os outros, italiano, não sei. Aí você vê a primeira polarização, porque você não vê o reconhecimento da mistura. Sim. Né? Exatamente. A gente nega. A gente fala assim, brasileiro é uma raça vira-lata. Uma raça tupiniquim. Exato. E a gente, de alguma forma, se desqualifica por conta disso. Entendeu? Então, nós temos na nossa origem mítica, né, da forma como nós construímos, algo negativo e que deveria ser positivo. E que nós mesmos falamos, todos. Eu contei uma história para o Daniel que falando assim da minha família, meu sobrenome é Adriana Cavalcante de Albuquerque, né? Isso não é invenção, todo Cavalcante de Albuquerque sabe. E que passou no Fantástico há muitos anos atrás, que a família Cavalcante de Albuquerque é a maior família do Brasil, que o Souza, Silva, todos originaram no Cavalcante de Albuquerque. E os Cavalcantes de Albuquerque são do Ceará, veio um português, Albuquerque, para o Brasil, se apaixonou por uma índia e eles queriam casar. Só que índio não tinha sobrenome.
Então criaram o nome Cavalcante para a Índia e viraram os Cavalcantes de Albuquerque. E quando a gente fala dos nossos sobrenomes, eu estou falando particularmente do meu, eu falo origem portuguesa. Mas o Cavalcante nem existia. Então ele é índio. Entendeu? E que eles se misturaram. Então o nosso próprio nome tem origens que nós negamos. Legal. Porque a gente fala, meu nome é o quê? O português que veio para o Brasil. Mas tinha a Índia, que ele casou, que foi criada. Você imagina o tanto que foi criada? Várias famílias foram criadas disso? Sim. Porque é aquela piada, né? Cearense tem tudo quanto é canto. Eu sou nordestina, então eu posso falar. Então, aquela coisa. Essa família... E realmente foi uma reportagem. Souza, Silva, originaram dessa família. Então, nós estamos negando nossas origens. Sim. E aí, quando nós estamos negando nossas origens, nós estamos negando nossos pais. E volta pelaquela busca de alguém que salve. Você falou de nome, é interessante. Meu nome é Willy dos Prazeres Santos, né? Prazer. E aí, meu sobrenome Prazeres, de onde eu sei, minha família Prazeres é do Ceará. Mas a origem, sim, eu não sei. Pois não conheço, eu vou procurar a origem. Tá vendo? Né? E aí, até Como onde a gente nega. Né? Como é e do teu, você sabe, Fagali? O meu, o Fagali, ele é um sobrenome árabe, né? Parte da minha família, ela veio do Líbano. Então, é um sobrenome até muito conhecido ali, né? Como se fosse um Silva, vamos dizer assim, lá no Líbano, né? E o Magela, ele vem de um santo italiano, né? Meu pai, ele é descendente legítimo das 3 raças, né? Eu tive uma bisavó que foi escrava forra, né? Chegou a pegar essa época. O Magela vem de um capitão italiano que veio para Minas Gerais à época e ganhou uma sesmaria, né? Então, remota, né, uma história bem distante mesmo. Então, tem o português e tem o elemento indígena também, que foi misturado, mas quer dizer... Somos brasileiros, né? Somos todos brasileiros. Legal. Se alguém estiver nos acompanhando aí que tem sobrenome Prazeres aí, se manifeste, por favor. Os Cavalcantes de Albuquerque também, tá? Isso, não é capaz de comentar. E se alguém souber a origem, comenta aí também, deixa aí nos comentários. E deixa seu like e compartilha, por favor. Se quiser falar do seu sobrenome também, fica à vontade, né? Pra gente saber os origens. Isso, e também. coloque aí o seu sobrenome. Se tiver a origem aí, em rápidas palavras, uma curiosidade aí que a gente levantou. Legal, você estava falando, continue por gentileza, professor. Aí, Willy, o que acontece, né? Já puxando o gancho da Adriana aqui. Olha quando a Adriana fala assim, né, todo mundo esqueceu que os Cavalcante foi um sobrenome, né, direcionado, criado para o elemento indígena. E aí você esquece que e você leva para o lado português. Ou seja, olha o índio que faz parte da nossa Constituição sendo um elemento excluído. Né? Isso é muito simbólico. Né? Porque a gente vê que isso acontece em diferentes situações, né, sociais. A gente vê que isso acontece. E o que é o índio, que é o elemento originário daqui, sendo excluído da sociedade brasileira? Entendeu? É o índio sendo excluído da sua pátria, do seu pater, né? Da sua identidade com o seu lugar, com a sua paternidade, no sentido mais amplo. Né? Mas é interessante porque assim, a gente falou do elemento indígena, né? Falamos dessa exclusão em relação ao indígena. Mas essa exclusão ela também existe em relação ao negro, ao elemento negro. Né? O que acontece? E aí existem trabalhos, que eu já acompanhei trabalhos de constelação voltados para esse resgate histórico. Né? E em um desses trabalhos foi-se constelada a questão da escravidão no Brasil e se descobriu um fenômeno mais nefasto do que a própria escravidão em si, o próprio processo, né, escravagista, que foi a separação das famílias quando vindas da África para o Brasil. Né? Então, famílias verdadeiras foram separadas, quer dizer, o elemento negro, que era humano, passa a ser objeto, passa a ser coisificado. Então, não há que se pensar em família, não há que se pensar em constelação nessa forma de visão. Né? E aí os negros são colocados para reproduzir como, né, se reproduziam rebanhos.
né? Então você tem ali a figura como se fosse um garanhão Nelore, né? De uma raça de boi que, por ser um negro forte, saudável, era colocado para reproduzir com as negras para gerar mais escravos fortes, saudáveis, na verdade, e aumentar a riqueza. Virou instrumento de trabalho, virou produto, Exato, né? Virou produto. Então, assim, e aí até onde isso tudo leva a essa questão política atual? A exclusão, a salvação, a busca, até onde isso traz para o emocional e para o racional. Né? Porque quando você pensa num rebanho, né, Adriana, num gado, não faz muito sentido você pensar quem é o pai, quem é a mãe. É rebanho. Né? Agora, quando você pensa que esse modelo foi aplicado para seres humanos, né, a gente começa a pensar, a partir do momento que o negro se redescobriu como pessoa e não como coisa, né, como que estava marcada a sua história? Quem era o seu pai? E aí quem era a sua origem? Quem era a sua família? E você vê que nessa mistura toda é o povo brasileiro. Né? Então, como isso tudo, esse processo, que é uma polarização que não é só de hoje, como tudo isso leva a gente para o lado emocional, como tudo isso leva a gente a ficar um contra o outro, porque aquele é contra esse, e o que eu vejo no outro que no meu tem aquele, vou botar, acolhimento. Entendeu? É uma coisa muito mais antiga, que pode vir da minha história, da minha origem, da minha família, né? Pelas leis sistêmicas, a gente sabe que assim, eventos traumáticos eles tendem a se reproduzir, né, ao longo da história, né? E o que a gente percebe quando a gente vai hoje, engraçado, não apenas em comunidades carentes, talvez seja mais em comunidades carentes, mas na sociedade brasileira como um todo, muita gente sem pai, né? Então nós temos a questão do índio, elijado de sua pátria, nós temos a questão do negro, elijado de sua família e de seu pai, da figura paterna. E temos, por incrível que pareça, também a figura do branco, né? A figura principalmente do português, né? Fechando aí a terceira raça. Né? Porque o que acontece? Aí eu já vi também trabalhos, né, de resgate histórico, sistêmicos também, envolvendo a questão da expulsão da família real do Brasil. Né? Nós tínhamos um monarca aqui no Brasil, Dom Pedro II, particularmente, né? E sua filha, a Princesa Isabel, que foi regente no Brasil durante um período, inclusive responsável pela libertação dos escravos. Né? Olha que interessante. Minha opinião, né, é muito forte em relação a isso. Que eu não acredito. Eu acho. Eu tenho um pensamento de que a verdadeira, já falei isso pro Daniel, a verdadeira escravidão veio depois. Né? Mas deixa só nessa parte. Tema para outra coisa. Então, o português, quando chegou no Brasil, ele tinha um plano para o Brasil, ele tinha um projeto de nação. Né? Esse projeto de nação ele veio se confirmando ao longo dos séculos, né? Foi reafirmado com a vinda de Dom João VI para o Brasil, que muitos dizem que ele não queria vir, mas eu digo que ele não queria voltar, né? Assim que ele se apaixonou pelo Brasil, né? E tinha toda a sua corte aqui. Diz ele, né? Tem documentos históricos que dizem que foram os anos mais felizes da vida de Dom João VI, o período que ele esteve no Brasil. Ele voltou, mas deixou a sua família, seu filho, né? Seu filho, Dom Pedro I, para ser o imperador do Brasil, que, por sua vez, né, teve que assumir o trono de Portugal, deixou tudo engatilhado para que o seu filho, Dom Pedro II, assumisse a maioridade e se tornasse o imperador do Brasil, como foi feito. E a família real continuava a sua jornada, agora não mais apenas como os Orleans de Bragança, né, como a casa portuguesa, mas também com uma herança que nós brasileiros tivemos, que foi uma herança cultural riquíssima, que foi a herança dos Habsburgo. Né? Dom Pedro I se casou com uma das herdeiras dos Habsburgo, de Viena.
né? Viena era a capital cultural da Europa na época, né? E nós tivemos, né, a honra de herdar essa dinastia deles. Muito bem. Você falou dos Orleans e Bragança, e aí eu falei da polarização vinha antiga. Você lembra quando teve um plebiscito perguntando se queria que voltasse a monarquia? Eu estava na faculdade. Muito novo, né? Eu sou muito novo. Não, você então... não é muito novo, não. Eu e Daniel, a gente estava na faculdade, por isso os três aqui estão fazendo esse podcast. Foi em 95? Foi em 93, eu acho. Não, só depois. Foi 94, 95. Teve um plebiscito para ver se voltava a monarquia. Exato. No Brasil. Era escolha de parlamentarismo, presidencialismo. E monarquia. E a monarquia E teve esse plebiscito no Brasil. Então é aquela coisa assim, até onde queriam resgatar esse resgate histórico também. Né? Entendeu? Eu não lembro o ano. 15% do eleitorado votou para a volta da monarquia. Pela volta da monarquia. Né? Mas o interessante é que na época Você estava vivo já, não estava? Não, estava vivo. Só não votou. Eu não votei, não. Muito novinho. Cuidado, hein? Tá fugindo da sua identidade, das suas origens. Não nega. Não vou negar, não. Mas assim, a história já é farta, a gente já sabe que a República, né, o advento da República no Brasil, ela foi um golpe dentro do golpe, né? Na verdade, nós tivemos um golpe de fake news. Na verdade, fake news dentro... Olha que coisa. Olha que coisa moderna. Fake news não é tão novo. Não é tão novo. Dentro das próprias Forças Armadas, particularmente dentro do Exército, né? Convenceram o Duque de Caxias, que era amigo do rei, de que o Exército deveria tomar o poder, de que estava na hora, e por conta de notícias falsas. Então, as lideranças do Exército que queriam a proclamação da República convenceram aqueles que eram amigos do rei, e aí eles se uniram e expulsaram a família real do Brasil. O povo não queria, o povo amava o seu monarca, e o povo se sentiu órfão do seu rei. Novamente, a questão do pai. Né? E aí eu vou tentar puxar um pouquinho para que isso leva para a mediação. Tá? Isso tudo que a gente está falando é a parte emocional. Quando a gente chega numa mesa de mediação, a gente chega com aquela visão emocional, visão do que aconteceu, visão do que está ali naquele sentimento, naquela hora, daquelas crenças, do que eu venho colocando toda a minha vida. Né? Qual a função do mediador nisso? Trazer você para o presente. Trazer luz. Trazer você para sair daquela emoção e ver o seu real interesse e você conseguir perceber seu real interesse e como você vai trabalhar aquilo. Então, você, botando todas essas questões, tudo que você mesmo passa e vem para a mediação na política. O que você quer na realidade para o que você vai viver dali para frente. E que aquele ali para frente não é quando eu sair da porta, não é quando eu chegar em casa, é como eu vou viver daqui para frente. Sabe aquela relação com o vizinho, como a gente estava falando, na relação com o parente? Como é mediação é relação continuada. Como vai ser aquela relação com o meu parente depois desse processo A, B, C, D ganhando? Depois, como é que vai ser minha relação? Que essa polarização vai acabar. Exato. Ela tem dia certo, data certa para acabar. Nesse momento, os grupos vão se desfazer. Mas vai sobrar o quê? Isso que a Adriana falou. Quer dizer, as consequências ruins de você ter se apegado de uma forma tão visceral, né? uma ilusão. A grupos, uma grupos que são artificiais, são curtos, correspondem muito mais a uma crise, como a gente está falando, muito mais a uma falta de identidade do que uma verdadeira identidade nacional. E aonde essa linha da mediação te traz para a sua responsabilidade sobre o que você escolhe. Que aí é o que nós conversamos sobre a autorresponsabilização. Exato. O que nós temos de responsabilidade naquilo que nós vamos viver dali por diante. Né? Puxando esse gancho da autorresponsabilidade, né, Adriana? O que a gente acontece? O que a gente pode perceber, Willy? Quem que é irresponsável? É o infante, é a criança.
Né? E o que somos nós, enquanto eleitores, neste momento agora no Brasil? E é o infante que não é do Dom João, porque ele era infante também. Exatamente. Mas vamos é o infantil, é a criança. Vamos deixar claro. Nós somos crianças, entendeu? Nós somos crianças à procura de pai. Né? E aonde? Aí nessa linha, eu vou para a constelação e para a mediação. O que a constelação fala? De você pegar a sua criança, agora você é adulto, porque quem vota é adulto, como ele não votou no plebiscito, quem vota é adulto. Você pega essa sua criança que tem todos esses traumas, que tem todas essas suas emoções, pega essa criança, leva consigo e segue em frente, porque agora o adulto cuida da criança. Então, como adulto, você tirar essa visão infantil desse salvador, dessa pessoa que vai resolver os seus problemas e pegar sua responsabilidade no que vai ser sua vida daqui para frente. E levando para a mediação é essa linha que faz o mediador do que passou e do que você quer daqui para frente. Né? A gente percebe como todos os candidatos, não só são os 2 candidatos que estão agora aí em pleito, né? Mas em outras versões eleitorais também, como todos os candidatos, eles eles batalham para se revestir da figura do mito. Né? Por quê? Porque é justamente aquilo que nós somos carentes. Um mito que explica a nossa origem e a nossa carência de pai. Não falando de candidato, até porque ele não é candidato, e aí eu acho que o Willy também não participou, até porque eu também não, tá, Willy? Você lembra quando o Tancredo morreu? Sim, bem, me lembro Você bem. não estava... Você também, menos ainda, estava vivo, Vitor? Bom, primeiro que ele morria e não morria, né? Ele ficou no hospital de base ali, no Sara Kubitschek. Mas o que eu lembro eu também não votava ainda, tá, Willy? Nós fomos pro Eixão. Nós estamos em Brasília, nós fomos pro Eixão para ver o carro passar. Mas era muita gente, com o caixão, era muita gente. Era muita gente. Sabe? Então, sabe assim, seleção chegando da Copa, era muito mais gente. E era um pesar muito grande, porque se acreditava muito nele. Então, até onde a gente acreditava muito numa coisa que não foi. Então, era essa expectativa, essa esperança. E isso não vem da agora. Isso já vem de muitos. Acho que ele me chamou por causa disso. Eu tenho essas várias eleições, entendeu? Você tem esse histórico bem vivo. A história viva. A gente tá mesmo na época da faculdade, tá? Então, não vou. Mas, assim, era muita gente nessa esperança. Era muita gente... Menina, era muita gente chorando pela esperança que perdeu. Entendeu? Era isso mesmo. E a palavra esperança, nossa, ela estava bem, né? Era bem muito marcada. Era. Então, é aquela coisa assim, para você ver como é um processo que não é da agora. Eu penso que é agora que eu sou contra isso, que eu sou contra... Não é, você não é da agora que você é contra. Você tem todo um resgate histórico, de vida, de família, que já é tudo isso. Agora, hoje, qual a responsabilidade que eu tenho para ir diante? Perfeito. E o que eu, povo, numa democracia, tenho responsabilidade e consigo ir adiante? Aí eu volto porque eu sou cientista política do lado de lá. E aí eu acho que a gente entra num assunto, num segundo momento aqui da live, né, muito interessante aqui do nosso podcast, que é realmente essa questão da democracia. Né? Como a Adriana falou, como nós, não como infantes, como crianças, mas como adultos autorresponsáveis, devemos nos comportar num regime democrático, que é o que se espera da gente. Né? E vou ressaltar de novo o que a gente falou no início, não é defender A, não é defender B, nós estamos não é posição política. É uma palavra democracia na origem da palavra democracia. Perfeito, né? Exatamente, exato. Né? Democracia, ela vem, né? já que a Adriana tocou nesse assunto, vem da palavra demos, que é povo, e kratos, no grego, que significa poder. Né? Então é o poder do povo, poder na mão do povo. Abraham Lincoln, né, um dos grandes democratas da história, que aliás era do Partido Republicano, não democrata nos Estados Unidos, né? Ele trazia a questão da democracia como o governo do povo, com o povo e para o povo. Então tem que ter essas 3 vertentes.
Isso é muito interessante, Frase né? famosa Porque dele. ela não é só para o povo. Porque para o povo, qualquer um pode fazer. Um bom rei faz um bom reinado, né? Um bom governo para o seu povo, para o seu povo. Mas não necessariamente ele é democrático. Aliás, pela origem da palavra, ele não é. Né? Ele é um monarca. E você pensando nisso, Rainha Elizabeth, vamos para a atualidade que ela faleceu agora, Muito né? bem. Ela é muito adorada pelo povo e não é uma democracia, Pois é. Né? né? Ou pelo menos não pensando nessa questão. Não pensando na questão... exatamente. Do governo do povo, né? Que é o governo do monarca, né? Muito embora, né? Aí Tem o vai parlamento, aquelas teses, tudo, tem parlamento, aquela coisa toda, né? Tem o primeiro-ministro, mas pensando no conceito, em si, no conceito. não é, né? Você vê que, né, como é interessante. E aí eu pergunto também assim, por exemplo, quantos representantes eleitos, não só no Brasil, em diversos lugares do mundo, que ao assumir o poder se disseram não democráticos? Quantos? Alguém conhece algum? Aí eu lanço essa pergunta também para os nossos Viu meu ouvintes aqui. filme agora? Alguém conhece algum governante que não se entende como democrático? Democracia é um conceito hoje em dia usado como um guarda-chuva, né? Conceito muito amplo para abrigar todo tipo de governo que existe. Por quê? Porque ninguém quer se dizer não democrático. Contra o povo. Contra o povo. Né? Todos vão dizer, de alguma forma eu fui eleito, né, pelo povo, então eu estou aqui como representante legítimo, né? Ou mesmo quando eu não fui eleito pelo Ou povo, mesmo quando fui, eu estou aqui em nome do meu povo. em nome do E meu aí povo. lembra Ai, desculpa. Vitor? Lembra da dinâmica do Daniel, do início, que foram formados grupos. Vamos pensar em grupos como países, e mesmo os não democratas, eles lutam pelo seu povo, da forma que eles lutarem. Não interessa a forma que eles lutam, mas eles estão sempre pelo povo deles. Sim. Né? Mas a democracia, assim, embora ela seja usada assim, de uma forma muito ampla, né, para abrigar diversos tipos de governo, para mim, pelo menos, é muito claro o entendimento de que a verdadeira democracia ela só acontece de baixo para cima. Né? Então, esse é um pensamento meu. Claro que isso é aberto para quem quiser questionar e tudo, é só uma posição, né? Mas eu acredito que a verdadeira democracia ela venha realmente de baixo para cima. Né? O que a gente chama no modelo bottom-up. Né? E nesse entendimento, a democracia ela precisa acontecer primeiro na sua casa, depois na sua vizinhança, no seu condomínio, no seu bairro. Por quê? Porque é onde as maiores questões do nosso dia a dia acontecem. Né? E se a gente tem uma forma de democrática de decidir, de agir nesse âmbito mais próximo a gente, naturalmente isso vai extravasar para âmbitos maiores. Por quê? Porque um bairro é formado por famílias, por casas, né? Por condomínios. Uma união de bairros, você tem uma cidade. Uma união de cidades, você tem estados, né? Uma união de municípios, você tem um estado. E a união de estados faz a federação, faz o país. Então, assim, quando você pensa que se você tem arraigado na cultura brasileira um modo de agir democrático, naturalmente nós vamos fornecer representantes democráticos, porque pensam democrático, porque isso está na nossa cultura. E hoje isso não acontece. Quando o Daniel trouxe de democracia, e aí ele fala assim, de baixo para cima. Se eu não consigo me dar bem com meu familiar, que tem opinião diferente da minha, se eu não consigo me dar bem com meu colega de trabalho, que tem opinião diferente da minha, com meu vizinho, que tem opinião diferente da minha, como eu posso construir uma democracia? Como eu posso construir um bem do povo? E aí, cada vez que eu não respeito o meu vizinho na opinião dele, o meu parente na opinião dele, eu polarizo e aí eu construo piores líderes. Sim. Porque eu construo naquela minha visão individual. Se eu conseguir respeitar o outro e debater com o outro nossas posições, nós vamos ter uma visão comum. Aí eu vou pro racional. E aí eu vou pro coletivo.
Exato. Baseado no respeitar o respeito e na contraditório. democracia. Sem contraditório, sem ideias divergentes, a gente não tem uma democracia. Isso é próprio da democracia, senão a gente tem um pensamento único. E aí não é democracia mais. Né? Aí E vamos também voltar não é ao rei. mediação. O que seria mediação sem oposição? Ser uma Exatamente. Oposição, Né? A oposição é necessária, né? É Ela é necessária, necessária. mas é necessária para um debate saudável. Pensando nesse conceito de democracia, que é pelo povo, para o povo, com o povo, E com que o ele povo. fala. Se eu penso nisso, eu vou no coletivo, eu vou para o racional, para aquela explicação racional. E aí, nisso a gente falou qual a minha responsabilidade nesse momento do que eu estou fazendo para respeitar o outro, para tentar sair dessa fachada democrática e ser democrática de verdade, debatendo com o outro aquelas opiniões do que vai ser melhor para o povo, no coletivo, racionalmente. Perfeito. Né? Só é autorresponsável quem não é carente de pai. Né? Porque senão a gente fica transferindo para a figura do pai, que é uma figura mitológica, uma figura... Porque muitas vezes a gente é órfão, é carente dele, né? E a gente não assume para a gente a responsabilidade de sermos adultos, autorresponsáveis. Porque a gente sempre fica na ilusão do Salvador, na ilusão daquela pessoa que vai conseguir resolver os nossos problemas que nós não somos capazes. Mas eu sou capaz. Se eu vivo numa coletividade, eu sou capaz, eu posso juntar com o meu colega e ser capaz, ele pode ser contrário à minha posição e construir uma terceira posição, que aí vem a mediação. Perfeito. Eu tenho uma posição A, um interesse A, você tem um interesse B. Talvez o A nem o B seja bom, talvez o C seja melhor. E nós dois podemos construir uma opinião melhor. Construir juntos, né? Juntos, Exatamente. uma terceira opção. Perfeito. Exatamente. É por isso que eu entendo assim, a democracia como vamos botar assim, um trinômio ou um tripé, né? Que é o da autorresponsabilidade que a Adriana colocou, o do autoconhecimento e da autodeterminação. Então, são esses três nomes, né, que juntos formam a base, o tripé para a verdadeira democracia. Eu não consigo entender, conceber a democracia fora desses três elementos. Autoconhecimento como essa visão minha dessas questões do pai, dessas minhas questões históricas, do que eu quero, do que eu acredito com o bem de todos. Eu tenho que me conhecer primeiro para poder colocar a opinião para todos. E autodeterminação seria... Só voltando um pouco ao autoconhecimento, o autoconhecimento enquanto indivíduo, né, Adriana, mas enquanto grupo também. Porque a identidade ela é ao mesmo tempo o self, né, a identidade individual, mas também a identidade do grupo. Adorei a identidade self. cultural, né? Adorei isso. E aí, entrando já dos outros elementos, né, o que seria a autodeterminação? Seria a capacidade de fazer as próprias escolhas. Né? Nós vivemos um modelo político no Brasil hoje em que tudo é muito federalizado. Né? A maioria das leis, ou as leis mais importantes, são federais. E elas têm implicações, às vezes, na vida cotidiana do cidadão. Quanto deveria ser o contrário, deveria ser um modelo mais descentralizado. Porque é a ideia da democracia de baixo para cima. Né? Então, aumentar a capacidade do cidadão de se autodeterminar é fundamental. E eu vou para essa autodeterminação no governo. Vamos botar assim. Se eu tenho consciência da minha autodeterminação, que eu preciso de leis feitas para mim, para mim tá certo, né? Sim. Se eu tenho essa consciência, eu vou eleger uma pessoa que me representa, mas pensando nas outras questões, que eu me conhecendo e vendo meus interesses. Eu vou ver a pessoa sem ser um ideal, e eu vou ver conforme os meus interesses, os interesses coletivos, os interesses de tudo onde eu estou inserido. Quando eu consigo ver isso, eu consigo analisar se aquela pessoa tem proposta de acordo com aqueles interesses. Se aquela pessoa, e aí eu estou falando Câmara dos Deputados, por exemplo, se aquela pessoa tem aqueles interesses, eu voto naquela pessoa, porque é ele que vai formar a lei. E aí é o que ele fala de baixo para cima. Quando eu tenho essa consciência, eu consigo escolher uma pessoa que me represente de verdade. E aí eu sei que ela, lá onde são feitas as leis, ela vai conseguir fazer o que seria
Autodeterminação. Perfeito, exato. Entendeu? Então, olha só que interessante. Nós temos um país que, culturalmente, pela sua origem, ela tem uma vocação democrática. Por quê? Porque nós temos 3 elementos tão diferentes constituindo a nossa raça, que não são só 3. Os 3 são os originais, né? E ela só vem para alimentar essa figura do mito das 3 raças. Mas nós temos outras correntes migratórias que vieram para o Brasil, de diversos povos, inclusive, por exemplo, os libaneses, da qual eu faço parte, né? E que rapidamente no Brasil eles encontram um espaço, um lugar de ser. Por quê? Porque o Brasil é o lugar da união das raças e da união das culturas. O Brasil é talvez um dos pouquíssimos países, se não o único, em que o judeu pode casar com o muçulmano, e isso não tem problema nenhum. Eu estava vendo uma reportagem, eu não consegui me lembrar de quem, mas um programa. Mas eu lembro que era aquele Danilo Gentili entrevistando, não sei se foi, não lembro quem foi, não lembro se foi um político, e ele falando: você acredita no Brasil? O Brasil não tem jeito. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais. Quem diz que o Brasil não tem jeito? Por que você não acredita que o Brasil não tem jeito? Quando o brasileiro fala o Brasil não tem jeito, o que ele está negando? Ele já está tirando a prosperidade dele mesmo. Ele mesmo está se rejeitando. Então, até aonde? E isso foi uma lição que eu fiquei pensando assim: nós temos recursos naturais, nós temos riquezas, recursos humanos, muitas raças, muita cultura. Quanto brasileiro não vai para fora e é reconhecido? Sabe? Quanta inteligência tem no brasileiro? E eu vou sair um pouco da questão de estudo, disso. Gente, como o brasileiro sobrevive todo dia? É com muita criatividade e muita inteligência. Então, é aquela coisa assim, qual o nível de desenvolvimento que nós temos, de potencial que nós temos, para você dizer que o Brasil não tem jeito? Você mesmo está negando a sua origem, o seu país, e colocando para baixo. E até onde eu estou sendo responsável por isso? Exato. E é uma questão de autoconhecimento. Sim. Porque não é que o brasileiro não é que ele não se percebe como tal. Sabe aqueles memes que brasileiro criam umas coisas assim do nada? Sabe? A NASA vem, sabe, para estudar. Gente, como o povo brasileiro é criativo porque é aquela coisa, sofre, e no sofrimento você cresce em todos os níveis. Sim. E aí, quanta criatividade, quanto desenvolvimento, quanto ele consegue viver. Então, é aquela coisa, quanto você tirar essa frase da sua boca, que não dá certo, que não sei o quê, não é se tirar a sua responsabilidade sobre o que vai acontecer. Eu não vou fazer tal coisa porque eu não sou responsável. É responsável. Sim. E quando a gente elencou aqui, o professor elencou democracia, nesses 3 pilares, autoconhecimento, autorresponsabilidade e autodeterminação, eu estaria correto de falar que desses 3 ressalta-se o autoconhecimento, parte daí. Olha, eu acho que esse é um princípio, né? Mas realmente assim, o autoconhecimento ele só vai ter a importância dele quando ele gerar autodeterminação, né? E autorresponsabilidade. Porque o autoconhecimento é saber quem você é enquanto indivíduo, enquanto grupo, né? A autodeterminação é a sua capacidade de fazer escolhas, né, em bom português. E a autorresponsabilidade é a capacidade de se autorresponsabilizar pelas suas escolhas. O que é de bom e o que é de ruim. Porque assim nós teremos adultos. Eu não vou falar círculo, mas dá para ser um círculo. Você imagina um triângulo com aquelas setinhas, um para cada um, que não para nunca. Sim. É uma retroalimentação. Exatamente. Então é aquela coisa, é uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. Por onde você vai começar, a escolha é sua. Sim. Mas é aquela coisa, uma coisa tem que puxar a outra. Se você para no autoconhecimento, você não consegue criar a figura perfeita. Sim. Perfeito. Legal. Exatamente. Meus amigos, nosso papo está muito bom. Eu fui séria. E demais. E eu queria, assim, a gente falou sobre identidade, falou sobre uma crise na identidade, sobre democracia. O que a gente pode elaborar agora, a título de conclusão mesmo do que a gente falou aqui, das contribuições da mediação para esse momento, para a política? O que a gente pode pensar nesse sentido?
A gente não ter um papo tão extenso assim, entregar algo para quem está acompanhando. Eu acho que primeiro, né, Adriana, a mediação ela traz cognição, ela traz conhecimento sobre o conflito, sobre as nossas necessidades, sobre as nossas condições emocionais, né? E quando ela traz só de trazer isso à tona, digamos assim, ao consciente, isso por si só já gera mudança. Eu vou trazer a aula do Daniel, tá? Que é você identificar as questões, interesses e sentimentos. Quando você identifica o seu sentimento, o seu interesse, você vem para as questões. Né? Eu vou vir de trás para frente. Então, você começa a verificar isso para você ver seu real interesse. E nisso é o aprendizado, para mim, da mediação. Legal, legal. A gente falou no início sobre questões muito opostas, né? Falou sobre a oposição, que era necessária. E é interessante perceber isso. Mesmo nessas polarizações, dá para focar o que tem de interesse comum nesses dois polos. Sim. Porque tem um interesse comum, né? O coletivo. Sim, tem um interesse comum. Tem. Todo mundo, no fim das contas, quer um Brasil melhor. Perfeito. Quer relações melhores. Perfeito. Quer uma vida melhor, quer uma vida mais... com trabalho, com estudo, com tudo. Todo mundo tem esse mesmo interesse. Perfeito. E todo mundo ele tem o interesse de ser reconhecido e de se sentir pertencente a esse país. Então, é só realmente quando a gente quebrar essa questão das tribos, né, formando uma tribo só... Não deixar o mundo acabar? Não deixar o mundo acabar, né, é que nós nos reconheceremos realmente como uma nação. Uma nação com uma identidade única. Um povo maravilhoso que a gente tem e com bons representantes que nós merecemos. Legal. E que nós somos capazes de escolher perfeitamente. Bacana. Com certeza. Alguma fala final, considerações finais, Adriana? Tô muito séria hoje. Tá, demais. Que bom, as pessoas conhecem o outro lado Tá seu vendo? também. Daniel, alguma coisa? Muito bem. Eu acho que o recado que a gente dá aqui para as pessoas é quando forem, né, para as urnas, quando forem votar, ou até um pouco antes, né, quando estiver fazendo suas reflexões, que pense o seguinte: se o seu candidato ele atende a esses critérios democráticos que nós colocamos aqui, até que ponto aquilo que o seu candidato traz, ele gera autoconhecimento, gera autodeterminação, né, permite que você seja autodeterminado e permite que você seja autorresponsável. Porque esse é um bom caminho, né, para a gente escolher bem o nosso representante. Posso dar duas palavrinhas? Sim. E aquela coisa que eu falei de ser séria, nós podemos tratar todas essas questões sérias com leveza, respeitando o outro, entendendo o outro, escutando o outro, tá? E isso que o Daniel falou dos representantes, que isso seja feito até de uma forma crítica, até de uma forma contra, porque aí nós conseguimos criticar, nós conseguimos pensar. Perfeito. Maravilhoso. Encerrou muito bem, viu? Encerrou muito bem. Pessoal, gratidão por nos acompanhar até esse momento. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim. Vocês perceberam que hoje eu fiquei mais como ouvinte aqui, ouvindo essas pessoas tão importantes, essas sumidades, pessoas tão cultas, né? Você está cada vez mais lindo. Gratidão, Adriana. Gratidão. Então, dê um like aí se você ainda não deu o seu like. Compartilha isso para quem não conseguiu acompanhar, se inscreve aí no nosso canal e espere até o nosso próximo CMcast. Gratidão pela sua participação aqui. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Um abraço.